Depois de passar uma semana chorando porque eu li o Eclipse de Berserk, tá na hora do vídeo novo. Então, senta aí que lá vem a história. Em uma plena segunda-feira ensolarada, um estudante caía do telhado da escola. Ele não sabia do motivo de estar caindo, pois já estava perto de se formar. Enquanto ele descia rapidamente até o chão, viu uma silhueta de 4 estudantes. A única certeza que ele tinha é de que morreria naquela queda. Ele é o protagonista da história e se chama Kim Hyun-sung, o novo jogador do Vasco da Gama. Calma aí, cara, para de mentir pro teu público, ele nem morreu. Ih, ó, mentindo, já sabe, né? Desinscrever. Tem como você deixar eu continuar a história, pelo amor de Deus? A verdade é que o destino dele foi algo muito pior do que a morte. 3 meses se passaram e ele estava dentro de uma cama de hospital em coma. Inclusive, uma das enfermeiras falou para a senhora que nunca tinha visto alguém em estado vegetativo acordar. A senhora ficou extremamente irritada e gritou perguntando se a mulher queria que ela desistisse da vida de seu neto. E isso evoluiu para uma discussão entre as duas. Enquanto isso, o protagonista que estava ali deitado na cama, mesmo em estado vegetativo, ainda era capaz de ouvir. Inclusive, foi capaz de sentir sua avó tocando em sua mão esquerda. Como ele nunca tinha ficado doente antes, acreditava fielmente que ele seria capaz de acordar em pouco tempo. A avó do protagonista chorava falando que não iria desistir dele e pedia para que ele pelo menos desse um sinal de que estava vivo. Já no outro dia, o irmão mais novo dele foi o visitar e contou que as pessoas que antigamente estavam fazendo bullying com seu irmão agora tinham ele como alvo. O garoto começou a chorar pedindo para que ele acordasse, mas infelizmente nem assim o protagonista conseguiu abrir seus olhos. Kim Hyun-sung inclusive se convenceu de que tudo o que estava acontecendo na verdade era um sonho e logo ele iria acordar. E assim, 3 anos se passaram. Já fazia muito tempo que o irmão mais novo dele não ia o visitar. Uma das enfermeiras, inclusive, disse que a avó dele estava tendo problemas de saúde, por isso não estava indo até o hospital. Uma falou que finalmente ia poder aumentar o volume da TV, sem ouvir as reclamações da velha. Assim, as duas começaram a gargalhar juntas, enquanto o protagonista achava aquela situação injusta. Park Min-seo, Jo Young-taek, Jung Min-ho e Kang Seok. Esse era o nome dos estudantes que fizeram bullying com ele. Eles inclusive compraram os diretores e até os professores da escola. O protagonista jurou para si mesmo que se por qualquer motivo conseguisse voltar no tempo, destruiria todos eles. Então, 7 anos se passaram, e todo santo dia o protagonista se imaginava se vingando dos seus agressores. Não importava o método que ele precisava usar, ele não ia deixar que nenhum deles conseguisse se levantar nunca mais. E pensou num plano perfeito para que arruinassem todos eles, e que eles sofressem muito mais do que ele sofreu. Com olhos beirando a loucura, ele finalmente tinha conseguido concluir seu plano perfeito para destruir todos aqueles desgraçados. Porém, 10 anos já tinham se passado, e ele continuava deitado na cama de um hospital. Ele aceitou que tudo aquilo não passasse de uma fantasia na mente dele, pois se ele fosse melhorar, isso já teria acontecido. E com uma lágrima escorrendo dos olhos dele, implorou para que alguém tirasse a vida dele. De repente, em sua consciência, uma pessoa caminhou em sua direção. E sorrindo, essa pessoa falou algo para ele. Assim que ouviu, o protagonista abriu um sorriso, e logo em seguida, abriu seus olhos. Ele estava se perguntando por que já tinha amanhecido. Ele falou que o som da TV era igual de sempre, mas estranhou a lousa. Então ele percebeu que estava dentro de uma sala de aula. Achando tudo isso muito estranho, sua primeira reação foi beliscar o próprio rosto, para ver se não estava sonhando. E ficou ainda mais surpreso quando sentiu a dor do beliscão. Ele olhou para cima de sua mesa e viu uma caneta, e imediatamente virou sua perna para fora da mesa onde estava sentado, e com muita força enfiou a caneta em sua própria coxa. Essa tinha sido a dor que ele precisava para ter certeza de que aquilo não era o sonho. Ele realmente tinha voltado no tempo. Até que um grito muito alto de filho da p chamou a atenção dele. Park Min-seo estava ali chutando um garoto no chão. Assim que viu aquilo, o protagonista percebeu que aquele foi o exato ponto onde todo o sofrimento dele tinha começado. Enquanto todas as pessoas ao redor simplesmente observavam aquela situação, Kim Hyun-sung foi até lá e mandou que ele parasse. Park Min-seo se virou perguntando se estava ouvindo direito, e logo em seguida perguntou se ele achava que poderia lidar com tudo aquilo. Se ele achava que era diferente do garoto que estava no chão, e mandou que ele não se achasse tanto. Quando o moleque foi continuar falando, o protagonista o interrompeu com um soco de direita no rosto. Voltar no tempo diretamente para o ensino médio era a oportunidade perfeita que ele tanto tinha implorado. Ele ainda se lembrava perfeitamente de tudo o que tinha acontecido naquele dia. O protagonista tinha tentado ajudar o garoto gordo que estava sofrendo bullying. Como o professor tinha chegado exatamente naquele momento, a situação foi mais ou menos resolvida. Porém, daquele dia em diante, a gangue do Park Min-seo transformou a vida dele em um verdadeiro inferno. De volta para o presente,
Todas as pessoas que estavam na sala ficaram surpresas pelo soco que o protagonista deu. Quando o garoto foi falar alguma coisa, o protagonista segurou a cabeça dele e bateu com toda a sua força em cima de uma mesa. E logo em seguida acertou diversos socos no rosto dele. O protagonista tinha simulado esse cenário infinitamente nos últimos 10 anos. O protagonista então usou seu corpo para arremessar seu antigo valentão no chão, e logo em seguida desferiu diversos chutes contra ele. Caso o garoto tentasse bloquear com sua mão, ele iria quebrá-la, ou se tentasse levantar seu rosto, iria tomar um chute direto. Até que uma cadeira arremessada colidiu contra a parede, o interrompendo. Outros valentões tinham chegado na sala, e um deles tinha gritado para ele parar, o chamando de filho da puta. Completamente indiferente, o protagonista falou que simplesmente não estava afim. Outro dos garotos perguntou se ele realmente tinha ficado maluco. Aquele era Jung Min-Ho, outro membro dos valentões. Estava no primeiro ano na sala 8. Outro dos garotos falou que se era isso que ele queria, iria morrer ali mesmo hoje. O grupo dos valentões era conhecido como a gangue do Jung Mi-Ho só porque ele era o líder, mas o mais forte, na verdade, era o Kang Chang-seok, que também era um estudante do primeiro ano e estava na sala 8. Enquanto ele e o protagonista se encaravam, os alunos interromperam falando que o professor já estava voltando para a sala. Jung Mi-Ho então falou para eles irem e resolverem isso depois. Chang-seok então falou que o protagonista estava fudido e que iria encontrá-lo depois da aula. Saindo, os valentões olharam para o protagonista, dizendo para ele nem pensar em fugir. Então o professor começou sua aula. Enquanto o protagonista fazia suas anotações calmamente, Park Min-choo estava pensando que mataria ele assim que a aula acabasse. Assim que o sinal tocou e o professor saiu da sala, Park Min-choo rapidamente se levantou da mesa. Porém, o protagonista rapidamente acertou um chute no rosto dele. Enquanto ele caía por ser pego desprevenido e por causa do impacto, o protagonista rapidamente segurou ele pelos cabelos, falando que tinha que continuar de onde parou. Sorriu, preparando um soco, e com o rosto cínico, o chamou de filho da puta. Enquanto isso, em outro lugar, a gangue do Min-Ho estava indo em direção à sala. Mas assim que eles viram a comoção do lado de fora da sala, perceberam que tinha algo de errado e resolveram correr até lá. Assim que eles chegaram na porta, viram Min-choo desmaiado e ensanguentado, enquanto Kim Hyo-sun o segurava. Assim que os viu, o protagonista sorriu, dizendo que estavam atrasados. Imediatamente, Chang-seok correu para cima dele. Durante todas as vezes que se imaginou nesse cenário, Chang-seok foi a pessoa mais difícil que ele tinha para enfrentar. Porém, a resposta para esse problema era bem simples. Se eles jogavam sujo, ele só tinha que fazer o mesmo. O protagonista tinha pegado o cadeado de um armário próximo e acertou com ele na cabeça do garoto com toda a sua força. E depois repetiu isso mais algumas vezes. E assim o protagonista jogou o Gang-seok desmaiado no chão, o que tinha deixado os outros valentões ali aterrorizados. O protagonista rapidamente soltou o cadeado que estava segurando e foi rapidamente em direção ao cara que estava do lado de Min-Ho. Assim que o moleque caiu no chão, o protagonista desferiu diversos socos contra ele, não se importando nem um pouco com a presença de Jung Mi-Ho ali, pois assim que o garoto que ele estava batendo desmaiasse, ele teria vencido a batalha. Depois de receber um extremo soco de direita, o garoto foi nocauteado. Mesmo estando completamente pronto psicologicamente para aquilo, o corpo do protagonista não era forte o suficiente para acompanhar os pensamentos dele. Mas, apesar disso, ele não estava disposto a parar ali. Park Min-ho estava com tanto medo que a única coisa que ele foi capaz de ver quando olhou para o protagonista era um monstro. O corpo inteiro dele começou a tremer de medo, pois ele sabia que sozinho era incapaz de vencer Kim Hyo-sung. O protagonista andou em direção a ele, dizendo que deveriam terminar o que tinham começado. E nessa circunstância, a mão de Park Min-ho tremia ainda mais. Então o protagonista foi acertar um soco nele, mas foi interrompido por um professor que tinha chegado lá, perguntando o que estava acontecendo. O valentão ficou aliviado por isso, porém quando viu o professor ali, o protagonista sorriu. Já dentro da diretoria, o professor estava gritando com Kim Hyo-sung, perguntando se ele tinha ficado louco. E também falou que ele teria problemas sérios com os pais dos alunos que ele mandou para o hospital. Mas o protagonista falou que ele não precisava exagerar, já que aquele não era o primeiro caso de violência naquela escola. E terminou dizendo que ele poderia fazer a única coisa que ele era bom, que era fechar o caso e calar a boca. O professor gritou que ele era um merda e acertou um tapa no rosto dele. E todos os professores que estavam lá na diretoria simplesmente ignoraram isso. Naquele momento, o protagonista conseguiu confirmar o que ele queria. Ele tinha morrido na sua vida passada, não só pelo assédio dos outros estudantes, mas também por causa dos adultos covardes que não faziam nada.
Limpando seu rosto, o protagonista mandou que ele parasse. Logo, quando o professor foi acertar outro tapa nele, o protagonista se aproximou dele e perguntou se ele iria mesmo continuar com aquilo. E continuou falando que era melhor ele abaixar a voz, senão ele poderia deixar escapar que ele tinha recebido suborno dos pais dos outros alunos, especialmente os pais do Jung Mi-ho, ou até mesmo poderia terminar contando o caso que ele tinha com a professora de inglês. Assim que ouviu aquelas palavras, o professor ficou horrorizado. Acabou. Você pensa que é quem? Pra vir aqui vir mexer com a minha gang. Que tem cacuzo com as notas de 100. Se tem ridão, vai ter já xingamento. E tá xição iludindo com bem. Quando danada jogando pro bem. Quis me dar, se me errado com alguém. Ativo o Katsu, parece Kaioken. Toma cuidado pra não se afogar. Você tem